Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e hoje estamos abrindo a nossa primeira roda de conversa deste ano e vamos falar sobre hipnoterapia integrativa. No caso, esse nosso bate-papo seria como essa técnica pode ser integrada a outras abordagens terapêuticas. E se você já combina hipnose com outras técnicas ou tem curiosidade em aprender mais, essa live é para você também. E a nossa mediadora, as nossas mediadoras de hoje serão a nossa diretora Lilian Flick e a nossa diretora, doutora Gisele Eugênio. E professoras também, hein? Ficou interessado? Então fique aqui conosco e não se esqueçam de compartilhar nossas atividades em nossas redes sociais, do Instagram, do WhatsApp, do Facebook, do Spotify e também no YouTube. Ah, e se você gostar dessa roda de conversa, não se esqueçam de curtir esse vídeo, ok? E agora eu passo a palavra para Lilian Flick. Olá, pessoal. Boa noite a todos que estão aqui presentes. Boa noite a você que está assistindo depois, ou bom dia, ou boa tarde, né? Hoje nós estamos trazendo para a roda de conversa esse tema, que é um tema muito bom, muito interessante, que eu gosto. Afinal de contas, eu gosto porque eu sou adepta a esse tipo de terapia, né? E o que é a hipnoterapia integrativa ou hipnose integrativa, né? Já que hipnoterapia, no caso, hipnose é uma técnica, e essa técnica, utilizada junto com outras terapias, nós chamamos de hipnoterapia, né? Então, o ideal, acredito, que seria hipnose integrativa, né? A hipnose integrativa, então, ela é o quê? Ela é uma hipnose para promover mudanças positivas no comportamento, nas emoções e pensamentos. É uma prática integrativa e complementar em saúde que pode ser usada para tratar diversas condições, né? E diversos contextos. E quando você utiliza terapias que mexam na biologia, na mente, na energia da pessoa, utiliza essas terapias diferentes com a hipnose, a gente chama de hipnose ou hipnoterapia, como queira, integrativa. E eu fui buscar, olhando no Google, né? Eu estava tentando lembrar que eu achava que tinha visto um livro que eu ainda não li, e depois eu fui entrar, achei esse livro, que nós não estamos ganhando nada aqui, mas vamos fazer um merchan do livro, que é o livro da Melissa Tier, que é Hipnose Integrativa, um curso completo sobre mudança. Esse livro é um livro bem interessante, e a autora, ela fala da poderosa técnica de mudanças, né, combinando hipnose clássica, hipnose ericksoniana, programação neurolinguística, a PNL, combinando a cognitiva, comportamental, da psicologia, as terapias energéticas, né? E as últimas pesquisas em neurociência, medicina corpo e mente e processamento inconsciente estão integradas, no caso, é o que está escrito lá no livro, né? Estão integradas para guiar você e seus clientes por meio de mudanças de vida reais em múltiplos níveis, contendo demonstrações, metáforas, padrões de linguagens e hipnótico. Este livro, único, simples e fácil de ler, traz à tona a emocionante e contagiante abordagem do ensino de Melissa. E o que acontece? Eu achei bem interessante quando eu li esse resumo, porque eu me lembrei também de algum outro tema que a gente tem ouvido muito, que é a medicina do futuro. O que é a medicina do futuro? Os médicos, né? Eles, na verdade, eles estão vindo aí com um conjunto de inovações tecnológicas que visando melhorar a qualidade no atendimento médico, né? O objetivo aí é ajudar os pacientes a ter uma vida mais saudável, prevenir doenças e evitar aquelas sequelas graves que normalmente as doenças trazem por não ter sido tratada adequadamente, no tempo certo, né? E aí eu fiquei pensando, seria a hipnose integrativa a terapia do futuro? Porque sempre a pessoa procura, né? Ah, eu vou no hipnoterapeuta, eu vou na pessoa que faz reiki, eu vou na pessoa que vai fazer lá constelações, eu vou na pessoa que faz FT. E aí vão várias, né? Eu vou na pessoa que trabalha só com PNL, e cada um
profissional trabalhando com uma coisa, e a gente começa a perceber a necessidade de trabalhar e conhecer essas outras terapias, para que, assim, mesmo que você não trabalhe com todas elas, mas você conhecer e saber, e você ter um repertório maior, né, de terapias, para você utilizar naquela pessoa que você está atendendo, e também, de repente, você indicar. Olha, eu percebi que no seu caso seria interessante, por exemplo, você fazer um biomagnetismo, ou né, aquela terapia com ímãs, e aí tem uma outra pessoa que é mais especializada nisso, ou o próprio profissional lá, às vezes ele também atende assim. Enfim, é uma terapia que eu acredito ser a terapia do futuro, você olhar o ser humano como um todo, holisticamente, como a gente fala. Por isso que, praticamente, ele gosta de trazer, o nosso foco aqui é a hipnose, mas a gente gosta de trazer terapias diferentes, abordagens diferentes, às vezes causa uma polêmica, porque as pessoas falam, mas isso não é hipnose, mas isso, no fundo, para um bom estudante de hipnose, sabe que a hipnose é um estado natural da nossa mente. Sendo assim, todas as terapias, de uma certa forma, elas têm a sua hipnosezinha lá, né? Não só terapias, como outros contextos, que eu não vou entrar agora para não criar mais polêmica. Então, eu achei interessante esse tema proposto aí pela nossa gestora Marcinha, que dá ideias boas aí. Inclusive, nós, com isso, ganhamos uma convidada aí que vai trazer um outro tema interessante. E nós estamos com outras ideias de temas interessantes para trazer aqui no Praticamente. Se você tiver sugestão de alguma terapia, alguma técnica, posso entrar em contato com a nossa gestora Gisele, que organiza esses eventos todos, para que a gente possa justamente trazer, para que assim nós tenhamos conhecimento e trazer as trocas, para que a gente atenda melhor a saúde mental, emocional, física de todas as pessoas que somos nós e dos que nos estão ao nosso lado, porque as pessoas do nosso lado estando sadias, nós também ficamos sadias. A gente sabe como o ambiente influencia no ser humano como um todo, né? Então é importante que todos estejam sadios. E, tendo em vista isso, vamos aqui ver. Eu gostaria de saber, eu já falei aqui que eu gosto de trabalhar com essa terapia, essa hipnose integrativa, e eu gostaria de saber se vocês que estão aqui presentes, eu vou passar para a Gi, que ela posso dizer, uma terapeuta integrativa, ainda médica, porque ela é dentista, né? E eu vou passar para a Gi, para ela dar o parecer dela. Gi? Li, eu gostei muito que você trouxe aqui já no finzinho da sua fala, dizendo assim, independente da área que você trabalha, de certa forma você faz hipnose. Porque sempre que a gente vê um colega anunciando hipnoterapia, né, no site dele, você joga lá no Google, vê o nome de um colega, mas às vezes ele está muito ligado, e gente, eu não estou falando não que isso é errado, porém é só para eu explicar aqui o que eu quero falar para vocês. Muitas vezes está ligado com regressão, como se hipnoterapia fosse regressão. Então, é muito comum, quando a gente vê um anúncio, e eu digo isso porque também é muito comum, quando o cliente chega até nós, ele acha que a gente vai fazer só regressão com ele. Porque ficaram temas muito ligados, né? Não é uma coisa que é isso. Então, a hipnose, ela é essa amplitude toda que a Lilian trouxe. Então, um constelador familiar, por exemplo, para quem faz constelação, eu não sou consteladora, porém, para quem faz constelação, quando você está ali conversando com o seu cliente e, de repente, ele ali se conecta com o campo que é dito dentro da constelação, que é a mesa ali onde estão os bonequinhos, tem quem faz constelação na água, isso não importa neste momento, como é aplicada a técnica. Estou falando da técnica ampla. O seu cliente está numa hipnose. Então, o Roberto que chegou aqui, bem-vindo, Roberto. O Roberto é psicólogo. Quando ele está ali conversando com o cliente dele, diante dele ali na sessão, na clínica, só que ele não aplique, feche seus olhos, tome uma respiração profunda e seja lá qual é a indução que você usa com o seu cliente, ele está fazendo hipnose. Porque hipnose, como nós conhecemos, foca a concentração, permissão de você estar ali envolvido. Então, quaisquer técnicas que a gente utiliza, hipnose, hipnoterapia, não é não só regressão, é tudo, né? Eu, quando uso a neurosistêmica, que é a abordagem com a qual eu trabalho, boa parte das ferramentas que eu estou usando hipnose. Até quando eu trago ferramentas de coach, porque sim, eu trago algumas ferramentas dos cursos das formações de coach, porque são ferramentas que ajudam agora o meu cliente para a visão de futuro. Grande parte delas eu vou fazer ponte ao futuro, verificações ecológicas com esse cliente, e nada mais é do que hipnose. Então, esse tema que a Marcinha nos propôs aqui, ele é muito incrível,
porque a gente desmistifica essa história da hipnose, né? E aqui a gente tem outros hipnoterapeutas, o Gessé participando, o Irmo. Bora lá, Irmo, vem cá, traz um pouquinho seu dedo de prosa aqui pra gente. Bom, boa noite a todos que estão aqui comigo, boa noite aos que vão ver depois dessa noite ainda, bom dia e boa tarde para quem está vendo de dia ou de tarde. A hipnose, né, o termo hipnose, ele foi cunhado por Bright, né, para descrever um estado que ele viu, né? No final da vida dele, ele quis mudar o termo hipnose, porque hipnose dá a ideia de sono, e a pessoa não está no estado de sono, né? Mas vamos lá, o que é a hipnose em si? Quando a gente fala de hipnoterapia, né? A hipnoterapia ela tem 3 etapas. Ela tem a primeira etapa, que é uma indução hipnótica, a segunda etapa, que é o transe hipnótico propriamente dito, o que eu vou fazer com a pessoa depois que eu fiz a indução, e a terceira etapa, que é a tirada da pessoa do estado de hipnose. E o que é esse estado de hipnose? É um estado alterado de consciência, onde a pessoa não está nem acordada, nem dormindo. Ela está num estado intermediário, ela não perde a consciência, porém ela está com hiperconsciência. Indução hipnótica tem várias técnicas, né, que a gente já falou várias aqui no canal. Eu trabalho com a não verbal, então são técnicas que usam linguagens não verbais, né, com sons, cheiros e gestos que vão levando a pessoa ao transe. E tem outras que são faladas e tudo mais. A indução em si serve para tirar a pessoa do estado presente e levar a pessoa para esse estado alterado. Depois que a pessoa está nesse estado, você pode trabalhar com ela de várias formas. Tem a hipnose neurosistêmica, tem N outras ferramentas que aí você pode trabalhar durante esse estado de estado alterado de consciência. E aí entra a parte da integração dentro do setting terapêutico de várias técnicas que vão, assim, dando a possibilidade do profissional que está trabalhando ali criar até a sua própria maneira de trabalhar. E não está errado, é a maneira dele de estar bem com aquilo, os clientes estão tendo um resultado positivo com aquilo, e está ótimo. E no final, a pessoa vai sair daquele estado. Então, a pessoa confunde tudo isso com uma parte de um processo que pode acontecer ou não durante o estado alterado de consciência. Que nem regressão pode acontecer? Pode. E geralmente, quando é necessário, ela acontece de forma espontânea. Isso eu quero deixar bem claro. Muitas vezes a pessoa vai, eu quero fazer regressão. Por quê? Não, porque o conflito que eu tenho certeza que é da outra vida. Não, com certeza é dessa vida mesmo, porque é muito raro o conflito de outras vidas vir interferir nessa. E se for necessário que você acesse isso para se curar, o seu inconsciente, durante o estado alterado de consciência, vai trazer algumas coisas dessa outra vida para resolver os seus conflitos. Mas não é o foco isso. Porque senão a gente perde o presente. O presente é que está onde as possibilidades de mudança, né? Então, agregar a hipnose, né, quando a gente fala hipnose, eu estou falando estado alterado de consciência, outras ferramentas como o magnetoterapia, né, aromoterapia, PNL, para você começar ali a colocar aí ressignificações ou padrões positivos. Tudo é válido, gente. E cada técnica nova que a gente descobre aqui no Praticadamente, a gente vê uma possibilidade de integrar a nossa maneira de trabalhar, se aquilo faz sentido para a gente. E isso é maravilhoso. Então, aquela pessoa que é muito rígida numa maneira de ser, ela está fechada a N possibilidades novas que poderiam melhorar demais o atendimento dela para o cliente, né? Então, essa a minha contribuição que eu quero deixar hoje aí, por hora. Isso que você falou é verdade, é importante também a gente ter ciência dessas etapas da hipnose, né? Mas eu gostaria de trazer aqui, que eu sei que tem alguns outros terapeutas, a Selma, por exemplo, eu sei que ela trabalha também com terapia integrativa, utilizando alguns tipos de terapia, né? O Roberto, de uma certa forma, a Gessé, né? Então eu gostaria de saber quem é que pode trazer aí seu modo de trabalhar, sua contribuição com relação ao tema. Roberto? Posso falar? É engraçado que você estava falando isso aí, né? Eu entrei um pouco atrasado hoje, não sei se começou mesmo às 8h30, e eu atendi ontem uma paciente, e ela tem uma questão lá com o pai, que ela sacou que ela sempre achou que a mãe dela que era o problema e tal, aí ela parece que tinha uma coisa com o pai.
né, uma bronca. Então ela fala assim, eu converso com a minha criança interior, ela fala assim, eu converso com a minha criança interior, eu falo assim, mas o que que ainda falta? Já fizemos tanto, andamos tanto, você fala, mas daí de repente a criança interior dela fala assim, mas eu não me conformo, com meu pai não cuidou, tal, uma coisa com o pai, não sei o que, não sei o que. E aí eu fiz é uma técnica também que é usada em psicodrama. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um trabalho assim, vamos. Então eu botei umas almofadas assim, uma poltrona em frente a ela, umas almofadas, montei assim, botei um cobertorzinho como se fosse uma pessoa. Então eu falei assim para ela, bom, então você fecha o olho agora, você vai contatar essa criança interna, você vai entrar em contato com ela, ela vai poder falar com esse pai, você topa, vamos imaginar que esse pai está aqui na frente, vai ser representado. Aí ela começa, então agora você abre o olho, ela resistiu um pouco, depois ela começou a falar, né, pai, né, porque você, daí vem um pouquinho, né, meio assim, uma coisa relutante, e aí depois eu inverti o papel. Eu falei, agora você senta lá, agora você é seu pai respondendo para ela. Aí veio a emoção, né? Aí ela entrou em contato com o pai e tal. Falando isso aí, é uma certa indução hipnótica isso aí, né? É uma hipnose, assim, ó, entra em contato, olha, fecha o olho, entra em contato. Então, assim, eu estava fazendo hipnose sem saber que isso é hipnose, né? Aí estavam falando agora, eu falei, pô, Muitas então, pessoas usam, por isso que Roberto, eu a faço hipnose. hipnose. Olha, o que mais nós É. vemos são as pessoas usarem hipnose sem saber que é hipnose. Inclusive, às vezes, dão até outro nome. E aí a gente fala, é isso, é hipnose. Sim, Entendeu? e aí uma outra coisa que eu queria falar, eu trabalho com vegetoterapia, né, do Navarro, sou haitiano também, trabalho com vegetoterapia, conheço o universo corporal muito, né, bastante. Então, o Reich, ele é um psicanalista, então ele trabalha com a ideia do recalque também. A ideia do recalque, o que que é? Né, eu tenho um material emocional que eu guardei, né, tirei da minha consciência, né, deixei inconsciente, só que esse material ele faz pressão para sair, tipo assim, o meu estado psicológico, vamos dizer assim. Bom, daí, o que a teoria fala, né? Bom, então assim, se você diminuir a resistência, o material que está recalcado, está fazendo pressão para sair, ele vai sair naturalmente. Então, você não tem que buscar ele puxar, tirar fórceps. Se você diminuir a resistência, o material vem à tona. E aí eu fico tentando fazer um link aqui com o trabalho do Navarro, né? E daí lembro da hipnose, que antigamente a hipnose era assim, né? Olha aqui, olha para esse relógio aqui, né? Aí a pessoa entrava na hipnose, tal, isso aqui. Essa relação da hipnose com o olho. Aí, então, por exemplo, comigo fala assim, olha aqui, pum, né? Olha aqui, olha aqui. E aí eu fico pensando, alguns acts do Navarro, né? Que é assim, uma lanterna ponto fixo, olha para a lanterna, uns 15 minutos. Né? E aí a pessoa desvia, a pessoa dá uma cochilada, a pessoa enxerga a luz, e você vai falando, não, vai focando, vai focando. Que é uma forma de trazer. Tem um outro acting, que é a lateralidade, que é isso aqui, você vai para o olho para cá, para lá, aí me lembra aquela hipnose clássica. MDR. Olha o relógio aqui. Não, hipnose clássica antiga, sim, do Freud. Olha o relógio aqui de um lado para o outro. E aí a gente também vê aí o EMDR, né? Que ele usa também essa coisa do olho, quer dizer, mobilizando o olho é uma forma, então, de acessar esse inconsciente. Vocês têm uma ideia disso? Já diziam que os olhos são a janela da alma, né? Então, Fala. tem a escola, a hipnose, ela vai passando por várias escolas, né? E tem a escola visual. A escola visual é a de Pride, inclusive. Tanto é que ele fazia essa hipnose, né? Porque ele aprendeu com La Fontaine, mexendo nos olhos. Só que daí, quando ele consegue hipnotizar um cego, a tese do olho vai por terra, junto com a ideia do nome hipnose. Hipno, sono e tal. Aí que ele tenta modificar tudo isso, mas não dá mais. Mas, assim, a escola visual, ela acaba batendo, assim, se chocando com essa problemática. Se é ocular, se é o cansaço ocular que leva ao transe, como é que um cego pode ser hipnotizado? Mas o Então, cego ele fez movimento de olho com o cego? não, O não cego tem fez um como. movimento? Ele fez pela voz, pela fala. Pela voz foi feita a hipnose. Então, Daí foram surgindo as outras hipnoses. Hipnose conversacional, hipnose, né? é isso aí. E por isso que a ideia de integrativa é fantástica. Porque a hipnose em si é um estado alterado de consciência natural do ser humano, que ele sempre vai entrar em qualquer momento. Até que deu um maior buchicho a rios que eu coloquei, porque eu coloquei assim, não existe êxtase religioso sem transe hipnótico. Então, o transe hipnótico, esse estado alterado de consciência, ele está na base de todos os processos que levam a pessoa a sair do estado presente
acessar algo que não está no estado presente, mas que interfere no estado presente e traga a ela um significado positivo para ela viver aquele presente de ali em diante. É isso é hipnose, basicamente, que as pessoas, a ideia que quando a pessoa fala, hipnose hoje, para mim, é isso. É Não sei exatamente se isso. Mas, Irmão, deixa eu fazer uma pergunta. O que é traga um estado positivo? Porque se a pessoa entra em contato com uma situação traumática que está lá guardada, essa situação traumática ela está carregada de emoção, uma Mas você carga não precisa emocional. só acessar a trauma. Na hipnose você acessa positivo, negativo, neutro. Né? Então, É mas um aí estado natural da mente. eu Você estou pode. Não, aí o que tentando acontece? encaixar, A a hipnose, ideia do recalque, que é aquela sim, coisa que é está guardada que porque. faz pressão. Então, quando você Então, hipnotiza, a pessoa diminui a resistência, vem o que tem que vir, o que está fazendo mais pressão. Então, não é bem assim. Não, o que acontece é o seguinte, por isso que integrativo é interessante, que cada ser humano é um contexto diferente. E o que acontece? Todos nós temos algum trauma em algum grau. Sendo que Uhum. dependendo do que vai acontecendo na sua vida, determinados traumas, às vezes, eles já estão prontos para ser trabalhados. E teu corpo, ele pede para trabalhar isso, demonstrando, às vezes, através de doenças, e através de uma série de coisas. E aí, quando ele tem uma oportunidade, ele vai expor isso. É como o Irmão falou, a regressão, claro, você pode forçar uma regressão, você pode fazer todo um contexto para levar a pessoa para fazer uma regressão. Porém, se você vai fazer um trabalho e aquela regressão é importante para vamos dizer assim, a resolução de alguma questão, de algum conflito, naturalmente tua mente vai àquele local para olhar para aquilo de novo e você trabalhar aquilo, entendeu? Então, assim, a hipnose ela pode ser investigativa, ela pode ser para investigar alguma coisa, ela pode ser para potencializar alguma coisa, ela pode ser também para ressignificar, para acessar traumas, enfim, pode ser para uma série de coisas. Tanto é que você pode utilizar no mundo corporativo, escolas, hospitais, entendeu? Dependendo da finalidade que você queira. Né? Por isso Mas, que a gente Olívia, fala. quando você vai hipnotizar alguém, você pergunta isso à pessoa? Olha, tem tudo isso aqui, você Não, quer então, esse, aquele? Ou você... o profissional vai utilizar as ferramentas adequadas dentro do que a pessoa precisa e quer. Quer dizer, tem uma conversa antes, tal, para você saber mais ou menos o que você vai fazer. Tá? Exatamente. Né? Faz a anamnese, aí a hipnose pode ser até conversacional, pode ser vários tipos, não verbal, pode ser, né? E as outras terapias, de uma certa forma, acabam utilizando a hipnose. Né? Por isso que a gente fala que, porque a hipnose é um estado natural da mente. Você vendo um filme, você sozinho lá, de repente a tua mente entrou lá naquele estado e você nem se tocou que entrou. Entendeu? É isso. Mas, bem. Então, deixa eu só falar uma coisa. Tá, pode falar. Já que a gente está falando sobre integrativa, né? A terapia integrativa, e o Roberto comentou sobre a vegetoterapia, eu vou deixar também o link aqui para quem quiser, se tiver interesse nessa terapia, desse tipo de terapia, tentar entender o que pode também se integrar na sua terapia. Vai ficar o link aqui, é só clicar lá e você vai entender um pouco melhor. Então, tem também a Selma, né, que diz aqui, também quer dar a sua contribuição. Antes de passar para ela, eu só queria comentar uma coisa. Eu conversei faz um mês atrás com um terapeuta, não, com uma pessoa que está fazendo terapia, e daí ela falou para mim que está fazendo terapia com uma pessoa que se diz não. Falou que o que ele aplica é neurociência e terapia quântica. Então, eu falei, que legal. Como é que foi que aconteceu? Não, na primeira a gente conversou bastante e tal, depois já era a segunda vez que a pessoa estava fazendo terapia, já tinha feito uma vez, não deu certo, daí partiu para essa, e com essa pessoa eu perguntei, né, como é que foi? Daí falou que na primeira vez conversaram bastante, na segunda vez que ela começou a fazer um monte de processo que eu falei, puxa vida, isso daí é hipnose pura. Mas não falei nada, só fiquei comigo, né? Puxa vida, isso é hipnose pura. Interessante, né? Porque a pessoa está partindo de uma técnica, né? E você vê como, queira ou não queira, as pessoas integram sem às vezes saber o que está fazendo, né? Modo de dizer. A pessoa que está sendo aplicada às vezes não sabe, porque a pessoa falou que é que está aplicando neurociência e terapia quântica. Então, quer dizer, olha só que interessante. Bom, Selma, se quiser passar a sua contribuição, faça favor.
E é tão interessante isso, porque às vezes não precisa nem falar, né? É hipnose, mas já está acontecendo, né? A hipnose em si é bem interessante. E como é importante nós olharmos para tantas abordagens que realmente vão se integrando com o mesmo intuito, o mesmo objetivo, para poder sanar uma dor, a pessoa ter ali o seu autoconhecimento sobre si, entender suas demandas. Então, hoje, eu não me vejo dentro dos meus atendimentos sem a hipnose. Só que às vezes a gente sabe que não é para todos, porque isso vai muito. Se não tiver essa cabeça aberta, né? Se não tiver uma cabeça aberta, o Emerson Wayne, ele costuma falar que a nossa mente é como um paraquedas. Precisa estar aberta, né, para nós podermos entender e aceitar tantas técnicas e abordagens que tem hoje. Então, assim, eu trabalho com a psicoterapia, o enneagrama, né, constelação também familiar, e eu trago a hipnose. Eu faço isso tudo dentro aí de um pacote, né? E para aqueles que querem que a hipnose ela também aconteça dentro daquele processo. Mas quando a hipnose ela entra, é muito mais abrangente, muito mais profundo aquele processo ali de 3 meses, 4 meses, 5 meses que eu tenho com um paciente. Então, claro, com todo aquele zelo, né? Porque a hipnose ela é uma ferramenta, um catalisador de abordagem para que nós possamos ali ter toda essa visão, esse feeling, para estar tratando dentro da terapia em si. Então, as duas, uma coisa não pode ficar sem a outra, hipnose e a psicoterapia juntos. E isso faz ali um grande diferencial dentro do nosso processo, tá? Então, era isso que eu queria contribuir. Muito bom. É exatamente isso. Conforme a gente vai, assim, nós vamos estudando, né? Nós vamos ampliando o nosso conhecimento, nosso entendimento, a gente vai percebendo, exatamente, não só percebendo, como entendendo realmente que a hipnose, na verdade, ela está inserida na nossa vida, posso dizer, quase que 24 horas, mas a gente não fala isso, a gente fala que não, né? E quando você entende isso, quando você direciona para você concretizar os seus objetivos, você se torna um ser humano com alto potencial de estudo, de trabalho, de tudo. Você consegue melhorar a sua saúde física e mental, você consegue melhorar seus relacionamentos, você consegue melhorar toda a estrutura da sua vida. Porém, para isso, você tem que conhecer. Né? O conhecimento ele é muito importante para a gente, inclusive, ressignificar, para a gente potencializar e fazer tudo isso que eu falei. E a hipnose integrativa, ela é justamente isso. Sem assim, grande conhecimento, na verdade, o que está acontecendo? Está acontecendo que os terapeutas estão aprendendo outras terapias e utilizando várias terapias naquele cliente, porque às vezes ele fala assim, não, a pessoa chega e fala assim, não, eu quero um atendimento de PNL, eu quero que você me trate, porque eu vi que PNL é legal, é só você fazer, me orientar e tal. Aí a pessoa vai tratar lá com o PNL e de repente ela vê que a pessoa poderia receber um reiki, porque ela está muito tensa, e aí a pessoa percebe uma energia, porque ela trabalha com uma terapia energética, e ela conversa, e ela pode chegar e falar com relação a isso, ou até ela pode pedir autorização e passar o reiki, né, e dar orientações, ou até indicar, a pessoa vem falando uma outra coisa, a pessoa vê que, olha, de repente, não seria interessante você fazer uma constelação familiar para ver esse problema sob um outro ângulo? E indicar um terapeuta porque você conhece. Então, na verdade, hoje em dia eu acredito que a maioria dos terapeutas estão se tornando terapeutas integrativos. Muitos não têm consciência que, na verdade, eles são hipnoterapeutas, eles trabalham, na verdade, com hipnose. Né? Então, assim, o Roberto aqui está falando que ele está conhecendo, aprendendo hipnose agora, está assistindo aí né, as aulas e está olhando outras coisas, e ele está percebendo que ele utiliza hipnose, e ele está pensando assim, gente, eu já utilizo hipnose no meu trabalho. Porque, na verdade, ele utiliza, ele só não tem consciência. Né? Então, é bem importante quando você vai começando a entender isso e você vai começando a inserir outras técnicas, igual o Irmo. O Irmo ele começou lá
com a leitura dos pés, aí ele, com a leitura dos pés, não é isso, Irmão? Ele viu a necessidade de entrar com a hipnose, aí ele foi estudar a hipnose não verbal, aí na hipnose não verbal ele viu a necessidade de entrar o estoque de Reich, e aí ele viu outras coisas e foi inserindo, então, o método hoje do Irmo é um método mais complexo, né? Então, é isso que acaba acontecendo naturalmente com os terapeutas. Ele começa com uma terapia e vai sentindo a necessidade de outras ferramentas para atender aquelas pessoas que chegam até a gente, né? Porque a gente acaba querendo isso, melhorar, agir. Ela é dentista e ela sentiu a necessidade de relaxar as pessoas, porque a pessoa vai com muita tensão e tal. Aí ela foi fazer não, foi procurar ferramentas para integrar no atendimento e ela utiliza essas ferramentas para atender melhor aquelas pessoas que chegam até ela, né? E isso assim é um natural das pessoas que trabalham com o ser humano, não é mesmo? É como o médico ele às vezes ele acaba se especializando e acaba aprendendo outras coisas e acaba às vezes até indo para uma outra área da medicina de acordo com as pessoas que ele atende, porque ele vê aquela necessidade, né? Então é isso, a hipnose integrativa, ela eu acredito, a medicina faz parte da terapia do futuro. Né? Porque eu ouço, pelo menos eu estou sempre vendo a medicina do futuro, que a medicina, inclusive, hoje, ela está se integrando às terapias energéticas, ela está se integrando à própria terapia. Porque os médicos, eles, de uma certa forma, eles se afastaram muito do ser humano, colocando só medicamento e procedimentos e exames. E hoje os médicos estão percebendo a necessidade de ter um trato mais humanizado com as pessoas para ter resultado. Porque eles começaram a não ter resultado. Porque antigamente os médicos, ele era o médico da família, então ele sabia da história, ele tinha um contexto diferente. Então, assim, com o avanço, o médico começou a ficar integrativo, né? Assim como as terapias estão ficando. Fala, André, eu passo para você. Não, eu queria comentar aqui que é engraçado que essa integração, né, de técnicas de abordagem é tão interessante que existe também a possibilidade da autocura. Não vou dizer autocura, né, mas sim através do autoconhecimento. Então, a hipnose, que seria uma auto-hipnose, né, você poder fazer uma hipnose em você mesmo, você conseguir, através desse autoconhecimento, se sanar de algum problema interno que você tem, sem, às vezes, sem até você perceber, tá? E eu acho interessante isso, porque foi comentado num dos grupos em que a gente postou da live de hoje, que ia ser uma roda de conversa, e um dos integrantes do grupo até falou, que legal, vai ser bem interessante, acredito que vai ser incrível essa live, né? A Lilian até comentou para ele. E ele falou, né, que principalmente para quem já leu um livro que ele leu, que estava lendo, ou terminou já de ler, que chama-se O Poder do Subconsciente, que é do Joseph Murphy. Joseph Murphy, Que ele é o escritor do livro e, na realidade, dentro desse livro, né, ele fala da cura que ele teve de um câncer de pele, que foi através do seu autoconhecimento, através de uma auto-hipnose, vamos lá dizer, né, que ele acabou se curando. Então, você vê que interessante, né? A integração de todas essas abordagens, né, de todas essas técnicas, para a gente poder chegar a um ponto de que você consiga sanar o problema que você tem, né? Ou auto-sanar o seu problema, né? Eu queria falar um negócio, posso falar? Assim, eu acho que tem a gente vai ouvindo e vai pensando aqui, né? Eu acho que a hipnose entrou um pouco. Estou conhecendo, né, o grupo aqui, eu estou vendo assim que vocês são pessoas sérias com hipnose e tal, mas assim, uma grande questão é assim, bom, quero fazer hipnose. Quem quer um bom hipnose? Quem quer um bom profissional? Acho que fica um negócio meio assim, porque, por exemplo, você quer um médico você faz uma enquete lá, bom médico na cidade e tal, vai aparecer lá, ótimo médico, fulano. Então, várias pessoas falando bem daquele médico, você tem uma referência. Agora, quem que é um bom hipnólogo, né? Quer dizer, onde você vai buscar essa referência? Porque hipnose tem um pouco ainda essa coisa meio, hipnólogo, né? Hipnose, né? Essa aura, esse medo, será que o cara é de confiança, né? Será que vai fazer alguma coisa comigo que eu não queira? Então, tem umas fantasias ainda, né? Porque não é uma coisa corriqueira, a hipnose não é uma coisa corriqueira na nossa sociedade, igual o médico, né? Você vai no médico.
mas está aumentando. Então, eu acho que essa é uma das questões, né? Que fica, com quem que eu vou fazer a hipnose? Pô, não, aquela pessoa é séria, né? Porque tem, né? E que levanta uma outra questão também. Por exemplo, aqui nessas aulas, né? Aqui tem gente que tem vários tipos de conhecimento, né? Que se juntam tal, e esses vários tipos de conhecimento. Então, eu fico imaginando assim, cada conhecimento desse aí é um universo, né? Então, por exemplo, você entendeu o Freud, né? Um dia uma professora da faculdade falou um negócio, nunca mais esqueci. Eu falei assim, eu queria entender o Reich, o Jung. Ela falou, Roberto, pra você entender profundamente um autor disso aí, você demora uma vida inteira, né, para você aprofundar. Então, não dá tempo de você aprofundar em Reich, em Freud, em Jung, não dá tempo. Então, aí eu fico pensando assim, eu acho que a gente tem que ter um embasamento teórico, uma coisa mais profunda, né, mais forte, e depois ir integrando. Eu acho que seria legal uma ideia assim, né, de ir integrando. Porque senão também, se eu pego só retalhos, eu sei um pouquinho de tudo, mas quando a gente vai atender alguém, você tem que ter um embasamento teórico mais profundo, porque na clínica acontecem coisas inusitadas. Parecem situações que você não está nos livros. Então, se você não tem uma base teórica mais funda, você patina ali ou faz bobagem, né? Penso eu. É isso. Então, vamos lá. A primeira coisa é conhecer a história da hipnose, né? Então, existe aí, a hipnose é uma ciência que está sendo estudada aí desde 1700, lá vai fumaça. Então, tem histórias, né? Tem a história da hipnose, começa com Mesmer e assim vai. Quando você estuda a história da hipnose, você vai compreender uma grande parte desses conflitos que você está tendo hoje aí, que você está colocando. Segundo ponto que você colocou é muito interessante, porque grande parte das técnicas que falam hoje em dia e que não falam que são hipnose é exatamente para evitar o medo da pessoa de saber que está sendo hipnotizado. Tá? Então as pessoas colocam N outros nomes e não fala que é hipnose. Você mesmo faz hipnose e não fala que é hipnose. Fecha os olhos, imagina. Mas não é hipnose, não. Isso não é hipnose, isso aí é psicodrama. Não, na verdade, Mas ele não sabe que é. Ele está entendendo agora, ele não conhece. É aquele pessoal que usa hipnose e não sabe que está usando. porque hipnose não pode. Aí vai falar que eu sou hipnose, aí vai falar, não pode. Então, assim, mas psicodrama pode. Então, assim, é isso. Então, a hipnose, ela está por baixo de muita coisa que não pode ser falado exatamente pelo tom pejorativo que tem sobre... Ô, Irmo, a Gi falou que o último curso que ela fez, eles chamaram de ensaio mental. E uma coisa que eu quero deixar de contribuição para vocês também, gente, é o seguinte. Eu denuncio muito isso no Instagram, porque é o que eu mais vejo hoje. 30% das pessoas têm graus hipnóticos mais elevados. Então, essas pessoas, elas entram em transe hipnótico espontaneamente. Elas só precisam de uma desculpa para entrar em transe, né? E essas pessoas são as maiores vítimas delas mesmas e da sociedade. São essas que vão parar em manicômio, né? E que dão, né? A família fala que é louca, que é destemperada, né? E tudo mais. Então, a hipnose é um estado tão natural que 30% das pessoas entram muito fácil nesse estado. E isso tem que deixar bem claro. Então, assim, o Roberto perguntou uma coisa interessante. O que é um bom hipnólogo? É aquele que você se sente tão seguro que você se permite acessar esse estado e viver junto com ele. Mas Só isso que você está falando, então, eu acho que é o pulo do gato, é o fundamental. Não importa a técnica, quer dizer, o principal é o vínculo, né? O principal é o vínculo. Sim, todo tratamento, o principal é o vínculo. Eu Claro. lembro, pegando lá atrás o Piaget, por exemplo, ele falou assim que a criança ela aprende bem se ela tiver um vínculo afetivo com o professor. Aí ela aprende. Se ela não tiver, ela não aprende. Então, se a gente passar isso aí para as psicoterapias, né, ou para a hipnose, quer dizer, o fundamental, o que tem em comum em todas as terapêuticas, é o vínculo que você cria, né? Ou a gente pode chamar o rapport, né, que você faz com o seu paciente. O que está por trás do rapport que eu falo? A gente discutiu isso ontem, no workshop de ontem. O que está por trás do rapport? Tem uma palavra. Tem uma palavra. Começa com em, termina apatia. Empatia. Empatia é a chave de qualquer tratamento benéfico. Se tem empatia, o tratamento vai fluir com uma... Exatamente. Então, e empatia aí é uma qualidade do terapeuta? Você está colocando nesse sentido? Do hipnólogo? A empatia é uma capacidade do terapeuta. Porque a empatia está ligada ao processo gestacional do próprio terapeuta. Se uma pessoa que tem um processo gestacional difícil,
ela consegue vencer esse processo e ganhar essa empatia, ela vai poder ensinar outros a serem empáticos. Agora, um terapeuta antipático, ele não consegue fazer nada, só se a pessoa depender muito do processo dele, e o processo dele for mais físico, né? É uma massagem, alguma coisa assim, que não precisa nada de absurdo. Né? Mesmo assim, eu já recebi massagem, irmão, que a pessoa tocava em mim, me dava uma rejeição, assim, porque ela estava tocando sem querer tocar, a energia dela estava. Aí chegou uma hora da massagem, eu falei, tá bom, tá ótimo. Ela falou, não, Já menina, não, fiquei já curado. tá bom. Já não fiquei curado nada, ficou horrível a massagem. Ela tocava em mim, parecia que era um negócio assim que dava um mal-estar, uma sensação. Tá Então, bom, então até só, no trabalho corporal tem que ter essa troca energética. eu vou pedir o Gessé para ele falar, abrir o microfone dele, que senão já viu, né? O pessoal aqui não para. Se possível. O Gessé disse que ia contribuir com a gente aí, que ele também faz terapia integrativa, Gessé. Faz? Alô, estão me ouvindo? Sim. Legal. Sobre o que foi falado tanto, eu só discordo de uma parte, na minha humilde opinião, sobre que muitos utilizam outros nomes para mascarar que é hipnose. Eu acredito, na verdade, que muitos usam porque aprenderam com outros nomes, entendeu? Ou muitas vezes porque é o que vende. Então, que nem o curso que a Gi falou lá. Às vezes é um nome que vende, entendeu? Às vezes a pessoa nem sabe que é hipnose, mas é um nome que vende. Dito isso, para mim também tem um problema muito grande no nome hipnose, quando a gente fala que hipnose é tudo. Porque fica difícil, que nem pro amigo, quando tá começando a aprender, você fala assim, não, hipnose é isso. Ah, mas aquilo ali também é hipnose. Ah, aquilo ali também é hipnose. Então isso requer, acho que um tempo que a gente vai estudando, que a gente vai vendo casos, que a gente vai aprendendo, para falar assim, olha, hipnose encaixa aqui, hipnose encaixa ali, porque isso de hipnose ser tudo fica muito difícil de você passar para uma pessoa quando você fala assim, não, hipnose também é nisso. Ah, hipnose também é nisso. Então, eu acho que existe esse problema. No nome hipnose em si, eu já acho que ele já é problemático por si só. Porque já gera esse medo realmente. Gera Não, rejeição, né, Gessé? já gera rejeição. Que nem você pega numa igreja. Se você for numa igreja e falar que você vai fazer um processo de hipnose, já gerou uma rejeição ali. E o culto é baseado numa hipnose, né? Então, quando você consegue demonstrar que quando eu vou falar com o pessoal, principalmente o pessoal de igreja, sobre hipnose, que eu tento mostrar que é a mesma coisa que o respirar, assim, viu? Tem algum problema em você respirar? Não, assim, então, não tem nenhum problema, porque é um processo, é natural ali, entendeu? Não quer dizer que você está indo contra a sua vontade, ou que é uma coisa do diabo, ou que é uma coisa do demônio. Não, calma, entendeu? Então, eu acho que essa dificuldade que a gente tem hoje é muito pontual de o que é hipnose, o que não é, de explicar para as pessoas, principalmente pessoas que estão começando nesse meio. Eu acho que tem essa dificuldade. Daí a hipnose em si, ela acaba sendo integrativa também, porque eu posso não dizer que é hipnose, mas eu posso fazer um processo religioso através disso, e vai funcionar. Então, eu posso chegar para uma pessoa que vem atrás de mim, atrás de terapia, e falar assim, no momento terapêutico, eu falar, olha, então, você agora em uma forma de oração, eu quero que você feche os olhos e peça para Deus isso e aquilo, e a pessoa vai resolver o problema dela. O problema é o nome hipnose, né? E daí a hipnose ela acaba sendo integrativa, porque eu vou adaptando a necessidade do meu cliente também, né? Então, eu acho isso super importante, a gente também ter como que eu posso falar? Esse monte de ferramentas para que a gente possa, olha, nesse caso aqui, eu vou abordar dessa forma, vou utilizar a hipnose, mas vai ser uma coisa dessa forma, nesse caso é dessa forma, e nesse caso é dessa forma. É isso que eu queria estar contribuindo. Perfeito, é isso mesmo. Isso que você falou, quando a pessoa está iniciando no mundo da hipnose, a pessoa tem uma dificuldade de compreender. Depois, com o passar do tempo, é que ela vai entendendo e vai compreendendo o que é realmente hipnose, né? Eu vou falar, eu fiz, assim, eu fui estudar hipnose por causa de uma palestra que eu assisti alguns anos atrás, uma palestrante que eu gosto muito, eu até sempre falo isso, a Anete Guimarães, e ela citou a hipnose dessa forma, né? E como ela utilizou para ela poder estudar e tal. Eu achei interessante, eu falei assim, nossa, eu vou estudar isso, vou. Aí eu comecei, e aí fiz um ou dois cursinhos pequenos, e aí eu vi uma oportunidade de uma pós-graduação em hipnose. Eu falei assim, eu vou fazer esse troço, então vou lá, e fui, né? Fui estudando, né? E aí o que acontece? Conforme eu ia estudando, né? Porque aí na pós-graduação é um leque maior, eu pensei assim, mas eu já uso isso, só que era com outro nome. Mas eu já uso aquilo. Aí eu percebi que eu usava isso na minha vida toda, porque, por exemplo, o Poder do Subconsciente, eu li, eu era garota, eu era nova. Quando eu li, eu estava, nem lembro, mas eu era bem nova quando eu li esse livro. Eu sempre gostei de ler livros com relação a autoconhecimento, esses livros, né, que entra na categoria do autoconhecimento, né,
ou místico até, na biblioteca, né? Na livraria é por categoria, né? E aí eu comecei a perceber que várias coisas que eu utilizava, inclusive no aspecto religioso, era hipnose, só que com outro nome. Aí eu pensei, não, mas eu já sei fazer isso, eu já faço isso. Só que aí eu comecei a aprender os nomes técnicos dentro desse mundo. Por quê? A nossa realidade é que a hipnose ficou proibida durante alguns anos no Brasil, né? Então o Brasil, ele só avançou muito porque o brasileiro, ele gosta, é um tema que o brasileiro gosta, né? O brasileiro é um povo mais acolhedor no aspecto religioso, no aspecto, todo nesse aspecto, assim, eu acho que é um povo até mais empático, né? A gente pode dizer. Então, assim, mas avançar tecnicamente foi em outros países. Em outros países, tanto é que muitas coisas vieram depois aqui, e as pessoas que estudaram lá trouxeram e colocaram até, foram botando outros nomes, e aí quando a gente vai estudar, né, a gente vê que o Brasil ele podia até estar muito à frente do que está hoje, né? Eu tô lendo aqui, o Irmo botou no chat falando sobre o Rapó, botou um textão, não vou ler isso tudo agora não, hein? Falando da sugestão, nós inclusive demos uma aula de sugestão, que basicamente o pessoal diz, né, hipnose como sugestão, né? E o Gessé fala que o problema da nossa geração é que o primeiro contato com hipnose foi o Fábio Puentes, é verdade. Bem dormido, né? Do SBT, que era um canal místico, exatamente, e o pessoal ficava com medo na época, né? Então, colocando a mão na TV também. É verdade, a hipnose, que a gente conhece a hipnose do pica-pau, né? Aquela hipnose que o pica-pau vai voando e tal, de domínio, né? E o Fábio Puentes, bem dormido. E, então, assim, criou-se um misticismo de algo assim muito negativo, né? Então, assim, realmente, infelizmente, mas quando você começa a estudar, você percebe isso. E como o Ivo falou, só entendendo a história da hipnose, entendendo todos esse caminho, é que você vai entender melhor, né? Ele botou uma lista resumida com 30 interações humanas em que a hipnose ou processos semelhantes estão presentes apenas com os tópicos. Olha só, o Ivo botou uma lista realmente que é a hipnose, né? Aí vai ensino e educação, relacionamento amoroso, e vai aí um monte aí, um tópico de 30, né? Esses tópicos mostram como a hipnose e seus princípios estão presentes em diversas áreas da vida humana. Sim, a hipnose, na verdade, ela está inserida no nosso dia a dia, né? E quando você entende e aprende, você realmente aprende, você vai utilizar ela e também em todas as áreas da sua vida, para potencializar, para tudo, para, né, para a saúde, para tudo você vai utilizar, né? É uma pena que muitas pessoas tenham preconceito e medo, porque às vezes quando eu falo que eu trabalho com hipnose, a pessoa desvia o olho achando que eu vou dominar a mente dela. Hoje em dia, com a internet, você entra e você lê e estuda sobre o assunto, você tem pessoas que têm medo da hipnose. Então é complicado, né? Logo, a hipnose está na base de todas as relações humanas. Com certeza está. Eu costumo dizer que a hipnose deveria ser ensinada nas escolas. Que aí, né? Mas, enfim. A hipnose integrativa está ficando algo natural no nosso contexto terapêutico hoje, pelo que eu tenho conversado com vários terapeutas. Vários terapeutas não trabalham hoje só com uma técnica. A maioria não trabalha. E aqui nós, no Praticadamente, nós trazemos vários temas. Se vocês forem lá no YouTube, tem várias lives, nossa, tem a live que o Roberto fez, tem live falando sobre a hipnose não verbal, que a gente sempre traz aqui, sobre FT, reiki, organograma, tem os tipos de hipnose diferentes, terapias diferentes, enfim, tem psicodélico. Até um psicodélico, o modo de conduzir ele, apesar de ser um efeito que vai de forma química no corpo, quando ele é conduzido vamos dizer assim, né, com uma hipnose direcionado, o efeito dele é um efeito terapêutico realmente, né? Não é só você tomar um psicodélico. A gente aprendeu isso aqui numa das lives. Não é você pegar e tomar um psicodélico, eu já resolvi, fiz minha terapia. Não, tem que ser direcionado. E aí, sim, você consegue o efeito terapêutico. Então, tudo isso a gente traz justamente para trazer esclarecimento, e vários terapeutas passaram a utilizar a hipnose de formas diferentes ou técnicas diferentes, justamente com esse aprendizado. Por isso que a gente convida vocês a trazerem, de repente, e nós voltamos aí inclusive vamos ter uma live aí daqui a alguns dias, com outro terapeuta, com perguntas e respostas, ele se propôs a responder algumas perguntas, então aproveite, venha participar, assim como a gente traz a roda de conversa para as pessoas participarem,
Entendeu? Essa live vai ficar gravada e se você tiver alguma sugestão de tema, se você quiser fazer alguma contribuição, coloque aí nos comentários, porque o seu comentário, algumas coisas que as pessoas escrevem aí, muitos leem e vão aí procurar e conhecer e saber, e é sempre importante essa troca. Bem, eu gostaria de saber se alguém gostaria de falar, comentar, trazer mais alguma contribuição para a gente poder encerrar. Senão eu vou passar para a Andréia. A Andréia vai e fecha hoje, né? Líder, então deixa eu falar uma última coisinha. Eu gosto de falar também, esse grupo aqui, ele puxa a língua da gente, né? Porque são assuntos tão interessantes. É verdade. Eu fico pensando assim, eu trabalho também com leitura corporal. Então, uma vez fui fazer uma palestra lá na faculdade, na Brascuba, no Itaú, em Taubaté, e eu levei lá a leitura, tal, não sei o quê, silêncio absoluto na sala. E daí chegou uma verdade, eu jamais vou fazer terapia com você, Roberto, porque você vai chegar lá, você vai me ler. Então, assim, eu acho que até o que teria que ser mais trabalhado na hipnose é que, assim, onde que a hipnose esbarra, na minha maneira de ver aqui? Nas resistências das pessoas. Por exemplo, quando você vai fazer uma terapia comum, o paciente sempre traz aquilo que é mais palatável para ele. Ele não vai trazer as coisas mais difíceis, ou os grandes medos, ou os segredos que ele tem. Então, acho que a hipnose pega um pouco desse lugar, assim, será que ele vai descobrir meus segredos? Será que ele vai mexer em coisas que eu não quero, né? Então, assim, eu acho que esse é o grande... É a resistência, né? Que o Freud mesmo trabalhava com o Reich, trabalhava com resistência, né? Então, acho que é um ponto que, de repente, podia ser melhor trabalhado. Ó, gente, não é bem assim, não. Ó, hipnose e tal, tal, tal. E eu, quando estou entrando em contato com a hipnose, né? Nas aulas, tal, no IMO e tal, vou tendo essa ideia, poxa, então a gente não fica totalmente inconsciente? Não, necessariamente, você fica consciente, você tem um certo controle, você não fica exposto, e aí o medo, né, as fantasias de cada um, as paranoias de cada um, né, será que o terapeuta vai pegar isso que eu tenho e vai usar para alguma coisa? Então, eu acho que no fundo tem que trabalhar melhor as resistências e divulgar que não é bem isso, né, eu acho que seria interessante. Roberto, isso que você falou é interessante, porque o medo, ele é natural aonde? Do desconhecido. Quando a gente desconhece, né, a gente tem medo. Por isso que a gente traz a informação também para justamente a pessoa perder esse medo. E uma coisa que é importante é que quando a gente fala em terapia, há um entendimento que o terapeuta ele não vai ficar falando as coisas particulares da pessoa. Tem a situação que, às vezes, a pessoa fala assim, não, falo, a própria pessoa fala, né, que eu passei por isso e tal. Nós aqui, quando nós conversamos sobre determinados assuntos, inclusive no grupo de estudo, uma das coisas que a gente... Por que a gente abre uma das reuniões sem gravação? Justamente para trazer assuntos que não é para ficar gravado e ali só tem terapeutas e não é para ficar compartilhando. Compartilha se a pessoa, o própria pessoa quiser e falar, não, pode falar e tal. Mas fora isso, a gente faz o grupo de estudo porque a gente sabe que o próprio grupo de estudo que nós temos no Prática da Mente é um estudo terapêutico, porque a gente entra com temas ali e visões que às vezes a gente não percebia nisso. Então a gente resolveu, uma vez por mês, sem gravação, e vamos trazer alguns temas. E aí a gente fala coisas ali que a gente brinca que, nossa, o assunto vai de um ponto ao outro que não dá nem para falar, né, do que se fala. Enfim, é exatamente isso. Quando a gente tem esse entendimento do que é uma terapia e vai tirando essas cortinas, né, a gente começa a ter mais confiança e trabalhar melhor as nossas questões, né, que são necessárias trabalhar. É isso, né? Mas vamos trazendo mais aí esse tema para tirar o medo das pessoas e deixar lá como algo mais natural, não é mesmo? Mas, viu, Lília, só para complementar, tem esse medo do terapeuta falar o que pode falar para os outros, mas acho que o principal medo é de coisas que a pessoa sabe, né? Então, por exemplo, já tive paciente que depois de 6 meses de terapia me contou um negócio que estava guardado lá que ela não tinha coragem de contar, entendeu? Então, acho que assim, o medo é assim, bom, se for fazer uma hipnose, será que a pessoa vai descobrir isso aí, né? Uhum. Será que a pessoa vai me julgar? Porque a pessoa tem medo do julgamento. Sim. E uma das práticas que o terapeuta mais tem que intensificar é o não julgamento. Um terapeuta, um bom terapeuta, ele tem que cultivar nele o não julgamento, não julgar. Gente, o maior hipnólogo e terapeuta que já passou na Terra, Jesus já falou, não julgar, né? Não julgue para não ser julgado. Então, assim, quando a gente começa a aprender a isso, a gente ganha para a gente, ganha para o outro, né? Então, assim, é bem importante isso. A gente passa a ter um outro olhar, essa é que é a verdade, né?
todos temos medo de não ser compreendido. É exatamente isso que o Irmo colocou ali. Todos nós temos medo de não ser compreendido, nós temos medo de ser julgados, e aí a gente acaba se retraindo, né? E aí, quando a gente confia num terapeuta que tem aquela empatia e que a gente percebe que ali nós vamos ser acolhidos, né? A gente entende isso e aí acaba conseguindo resolver aquelas questões que precisam ser trabalhadas na gente e aí a gente avança. Porque quando você resolve uma questão, gente, resolveu uma questão, não pense que acabou. Vai aparecer uma outra que estava lá embaixinho que você nem sabia que existia. Porque o ser humano é um ser que está sempre em mutação, sempre mudando, sempre evoluindo. O nosso caminhar é evoluir, é evolução. Né? Então, se tem uma pessoa que ela não está, você olha assim, nossa, como a pessoa está fazendo aquilo? É que ela está numa evolução diferente da sua. Mas todos nós estamos caminhando para essa evolução. Entendeu? Tem que ter um rapport entre o terapeuta e o cliente, é verdade. A Lili botou ali, tem que ter um rapport. Então, eu vou passar para o Andréa. Andréa, para encerrar? Então, vamos lá. Bom, pessoal, então, estamos encerrando mais uma roda de conversa. Aliás, a nossa primeira roda de conversa desse ano. Vamos ter outras mais para frente. Espero que tenha sido esclarecedor a vocês e que vocês tenham gostado. Em nome do Praticadamente, agradecemos imensamente a todos que estiveram aqui presentes, a doutora Gisele, a Lilian Kling, ao Roberto Penfilho, a Selma, ao Irmo Neto, ao Gessé, a Lisiane, aqueles que entraram e saíram. E também o hipnólogo Davi, que também contribuiu no chat dos grupos com o livro, né, O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. Bom, estamos fechando então a nossa resenha de hoje, a nossa roda de conversa. E para vocês que estão aí assistindo essa gravação dessa aula, eu convido vocês a interagirem também, deixando seus comentários, sugestões e feedbacks, tá? Porque isso é muito importante para que possamos melhorar e trazer o melhor conteúdo para vocês. Não se esqueçam de curtir e assim, juntos podemos fazer a diferença e transformar a vida das pessoas. Então vamos nos despedindo e a gente se encontra na nossa próxima roda de conversa do Praticadamente. Até lá, pessoal!